A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Só Jesus é Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas que amam e seguem a Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Glórias sejam dadas a Jesus, o único que rege as nossas vidas e nos conduz para a eternidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra elimine toda a mentira, todo o engano da tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo. Você crê em Jesus? Mas crê de verdade? Você acredita que Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para nos salvar? Para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados? E que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Pense um pouco antes de responder, porque a tua resposta agora pode não ser a mesma ao final desta mensagem. E ela pode definir a tua trajetória de vida daqui por diante. Na verdade, você tem 50 minutos para pensar antes de responder, enquanto assiste a esta ministração, porque usar o nome de Jesus e falar de Jesus sem conhecer a Jesus pode ser algo muito perigoso. Mais importante do que fazer o que nós gostamos é fazer o que Deus deseja que nós façamos. Nunca podemos nos esquecer de que Ele nos criou e que Ele fez isso por amor e com um propósito. E por amor, Ele nos mantém em vida.
Deus espera que nós façamos a vontade dele. É um direito dele. E para nós é uma obrigação. Fazer o que nós queremos é válido somente para os que decididamente querem agradar a Deus, porque vão estar fazendo a vontade de Deus. Quem confia no amor do Senhor e tem plena convicção de que Ele nos ama e deseja sempre o melhor para nós, não tem qualquer dificuldade em dedicar a sua vida ao Senhor. Quem vive pela fé em espírito e está seguro da sua salvação e que irá viver uma vida eterna junto com Jesus, nem precisa esperar pelo futuro, inicia imediatamente essa nova fase de vida, mesmo estando ainda no mundo. Quem ama a Jesus e sabe que será salvo pela sua graça, não economiza em testemunhos de fé, em atos e ações de graças ao Senhor que nos amou, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Mas quando ainda estávamos sob o domínio do pecado, fazendo a vontade do príncipe das potestades do ar, que é Satanás, o Deus que nos criou já sabia que nós éramos dele, que nós éramos escolhidos e predestinados por ele, desde antes da fundação do mundo. E desde o ventre das nossas mães, nós já tínhamos a marca de Cristo. Por um pequeno espaço de tempo, o Senhor nos deixou livres, soltos, errantes no mundo, devido à nossa rebeldia e às coisas que nós fazíamos. Mas Deus jamais negou o seu amor e com uma benignidade eterna, Ele se compadeceu de nós e nos atraiu de volta para si, com a sua imensa misericórdia. Esse é o entendimento de uma pessoa com conhecimento e consciência do amor e da obra de Jesus em nosso favor. Uma pessoa que vive na sua graça, em eterna gratidão ao Senhor pela grande salvação que nós nem merecíamos e que somente Ele poderia nos conceder. Infelizmente, essa compreensão não é algo tão comum quanto deveria ser entre as pessoas e nem mesmo entre os irmãos evangélicos. Todos nós, povo de Deus, desejamos a salvação eterna e por ela esperamos com diferentes níveis de convicção, devido às diferentes linhas doutrinárias existentes. O que deveria ser uma unanimidade na Igreja de Deus é, na verdade, um fator de divisão entre os irmãos, gerando polêmicas intermináveis e calorosas discussões e até mesmo ameaças e agressões, em decorrência da diversidade de pontos de vista gerados. É claro que o Evangelho é único, é um só. Jesus é o caminho, não é um dos caminhos. Ele é a verdade, não é
uma das verdades e ele é a vida. Mas os homens têm criado vários evangelhos dentro da Igreja de Deus. Não deveria haver tantas visões diferentes sobre o amor que Deus sente por nós? É evidente que todas essas variedades de conceitos não agradam ao Senhor. Assim como é óbvio que nem todos os caminhos que estão sendo trilhados pelo povo de Deus conduzem à salvação eterna. Muitos estão sendo enganados e outros estão se enganando e vão sofrer grande decepção no juízo final. Você já pensou quão amarga será a sensação de uma pessoa que pensa que anda nos caminhos de Deus, que faz a vontade de Deus e que é salva, mas no final será barrada no céu, justamente por haver andado por caminhos estranhos? Pois bem, ainda está em tempo de ajustarmos os nossos passos e nos adequarmos verdadeiramente à vontade de Deus. E eu preciso ser pragmático, como Deus requer que eu seja, sem meias palavras, dizendo que quem não tem certeza, quem não está convicto da sua salvação, é porque anda por caminhos do engano e poderá até ser salvo, mas pela misericórdia do Senhor, que pode vir ou não. Mas quem não está seguro da sua salvação é porque ainda não é salvo e não está no caminho da vida eterna. Atos 19, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Isaías 54, 7. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira, escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Romanos 9, 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Existem 2 erros clássicos entre as pessoas de Deus que os fazem trilhar os caminhos do engano. Um deles está vinculado à preguiça e o outro ao comodismo. Ambos adjetivos que não agradam ao nosso Deus.
A preguiça é o que leva as pessoas a não estudar a palavra de Deus, a acreditar no que os outros dizem e não se preocupar em conferir se o que é dito pelos homens está em conformidade com o que foi dito pelo Senhor. Não apenas a leitura, mas o estudo da palavra de Deus é a atividade mais importante das nossas vidas e deve ser priorizado antes dos programas de televisão e das atividades de lazer. É claro que o ser humano precisa de entretenimento diante de todas as lutas que enfrentamos no nosso cotidiano. Não estamos dizendo que as pessoas não podem se divertir. O que estamos falando, sim, é que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Quer se divertir ou assistir ao programa de televisão? Muito bem. Leia a Bíblia primeiro. Cresça no conhecimento de Deus. Leia sempre a palavra de Deus, todos os dias. Não deixe a sua mente vazia de Deus. Medite sobre o que você leu. Procure a compreensão do sentido empregado pelo Senhor. Ore a Deus pedindo entendimento. E aquilo que for para ser praticado, coloque em prática. Existem coisas na Bíblia que são apenas para o nosso conhecimento. A palavra de Deus contém tanto o que devemos fazer quanto o que não devemos fazer. Ninguém vai trair de novo a Jesus por 30 moedas de prata. Nós insistimos muito nesse aspecto do conhecimento da palavra de Deus, porque isso é fundamental, é essencial para todo cristão. Na verdade, deveria ser obrigatório para todo mundo. Quem conhece profundamente a palavra de Deus não cai nas artimanhas do maligno. O segundo erro clássico decorre do comodismo. As pessoas não têm um verdadeiro compromisso com Deus, não vão aos cultos. E os que vão frequentam determinadas congregações apenas porque estão próximas das suas casas. Meus irmãos, não se contentem com pouco. Procurem sempre pelo melhor, pela excelência, e ofereçam sempre o melhor para Deus. Se esse local não está em linha com a palavra de Deus, ou se as pessoas não praticam o que ensinam, não serve. Corte o vínculo. Diga não ao engano e saia. Peça que Deus te conduza a outro lugar. Precisamos eliminar das nossas vidas tudo o que não edifica. É melhor entrar no céu com um olho só do que com 2 olhos ser enviado para o inferno. Primeira de Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Mateus 5, 29. Portanto,
Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Existem duas linhas doutrinárias atualmente entre o povo de Deus. São a lei de Moisés e a graça de Jesus. Compreendamos, irmãos, que para o Senhor só existe uma única doutrina, que é o seu Evangelho, o Evangelho da graça de Jesus. Não existe outro. A lei de Moisés foi dada por Deus através de Moisés à nação de Israel, para o ingresso daquele povo na terra prometida, para que eles não se envolvessem com os costumes e principalmente com a idolatria dos povos que ali habitavam. A lei consistia de centenas de mandamentos e incluía sacrifícios de sangue através da oferta de animais perfeitos no altar do Senhor, já que os pecados das pessoas precisavam ser pagos com sangue, porque o salário do pecado é a morte. A lei ressaltava os pecados, mas não salvava, porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. Mas tudo isso era uma preparação para o sacrifício perfeito, único e eterno, que seria realizado por Jesus muitos anos depois. E vindo Jesus, após haver concluído a sua obra, ele aboliu o regime da lei de Moisés e, quando já ressuscitado e glorificado, nos trouxe, através do apóstolo Paulo, o novo tratado da sua graça, que é a doutrina para nós, gentios, e também para os judeus, porque a lei já não existe mais. Então, meus irmãos, a lei foi dada por Deus a Moisés, mas a graça e a verdade vieram de Jesus através de Paulo. Da mesma forma, como a nação de Israel recebeu o caminho da salvação através da lei de Moisés, nós recebemos o mesmo caminho da salvação através da graça de Jesus, mas de uma forma muito mais simplificada. Jesus substituiu todos os 613 mandamentos da lei por apenas 2, ambos referentes ao amor. Já que quem ama a Deus e aos irmãos cumpre todos os mandamentos. E o que ele requer de nós, dentro da doutrina da sua graça, é a vida pela fé nele. A vida em espírito, distante do pecado e dos valores mundanos, apontando sempre para a nossa vida eterna com ele. O novo tratado da graça eliminou todos os sacrifícios carnais, já que Jesus ofereceu o último sacrifício carnal, que foi eterno, se entregando como cordeiro imaculado para pagar o preço dos nossos pecados.
oferta do sangue de animais, jejuns de alimentos, batismos nas águas, vigílias, subidas aos montes, tudo isso são sacrifícios carnais que o Senhor já não recebe mais. É tudo heresia. E quem os realiza chama a Deus de mentiroso, porque nega o sacrifício eterno de Jesus. O único sacrifício que o Senhor requer de nós atualmente é o nosso sacrifício espiritual, que é a oferta dos nossos corpos em sacrifício vivo a Ele, no nosso culto racional. Bem, isso não é propriamente um sacrifício, meus irmãos. Convenhamos. Na verdade, é um prazer. Tem que ser um prazer para todo aquele que é salvo. E o que nos dá a plena segurança da salvação é a nossa fé em Jesus e nas promessas do Senhor. Nós conhecemos a Jesus e servimos a um Deus que é perfeito e não mente. Os judeus seguem na extinta lei de Moisés porque não receberam a Jesus e não creem em Jesus até o dia de hoje. Eles seguem esperando pela primeira vinda do Messias prometido, enquanto que Jesus já está voltando pela segunda vez. Quem crê em Jesus não pode estar vivendo na lei de Moisés, porque está se contradizendo, está negando a sua fé e está desperdiçando a única oportunidade de salvação. Porque a nossa salvação será somente pela graça de Jesus. Ninguém será salvo pelas obras da lei de Moisés. Mas esse é justamente o problema com a maior parte do povo de Deus. Os irmãos vivem no judaísmo da lei de Moisés, imitando aos judeus, desprezando o cristianismo da graça de Jesus e demonstrando que também, assim como os judeus, eles não creem em Jesus. Foi por essa razão que nós perguntamos no começo: se você verdadeiramente crê em Jesus? Crente é aquele que crê em Jesus e tem que estar vivendo na doutrina da graça de Jesus, da forma como o Senhor estabeleceu. Não pode viver como os judeus que não creem. João 1:17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Hebreus 10:12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Efésios
2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. No trecho inicial que apresentamos, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, temos nos versículos 1 a 2, o apóstolo falando àquela congregação, manifestando o desejo do seu coração e a sua oração a Deus pela salvação de todo o povo de Israel. O primeiro aspecto que queremos destacar aqui é que Paulo orava pela salvação daqueles que hoje muitos têm como salvos. Ora, o que Deus fez com o povo de Israel foi abrir para eles a possibilidade de salvação, justamente como Jesus fez com todos nós, gentios, ao lançar o novo tratado da sua graça. O caminho está aberto, tanto para judeus quanto para nós. Mas o juízo final não será grupal, será individual. Se toda a nação de Israel já fosse salva, não haveria a necessidade de Paulo se dedicar a orações pela salvação deles. E Paulo prossegue, falando aos romanos, testificando àquela igreja de que o povo de Israel tem zelo de Deus, ou seja, eles gostam de Deus, mas, no entanto, eles não têm entendimento de Deus, porque não conhecem a Jesus, não compreendem e nem seguem os caminhos do Senhor. Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. No versículo 3, Paulo justifica a sua afirmativa anterior a respeito da falta de entendimento de Deus do povo de Israel, esclarecendo que aquele povo não procurou conhecer a justiça de Deus, não se dedicou a descobrir a forma que Deus estabeleceu para justificar as pessoas, mas eles estabeleceram a sua própria forma de justiça, independentemente da vontade de Deus. E com tudo isso, não se sujeitaram à justiça de Deus. O que Paulo está dizendo nesse trecho é que a nação de Israel não aceitou a graça de Jesus, porque não aceitou a Jesus, justamente pela falta de conhecimento. E é o mesmo que ocorre nos dias de hoje, em que as pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, as leis, mandamentos e promessas de Deus, por desconhecerem a vontade de Deus, adotam os procedimentos que lhe parecem mais agradáveis e esperam ser salvos pelos seus critérios e não pelos critérios de Deus. Como poderiam os judeus crer no Jesus que eles humilharam, rejeitaram e mataram? Como eles não creram em Jesus, não creram também na ressurreição de Jesus e muito menos
no plano de salvação que ele nos trouxe. Romanos 10, 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Já no versículo 4, Paulo conclui o seu raciocínio com uma afirmação contundente. Ele afirma que o fim da lei é Jesus Cristo, mas para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo é muito simples, meus irmãos. É que como Jesus eliminou a lei, quem crê nele, em Jesus, está liberto da lei de Moisés. No livro de Efésios, Paulo reafirma que Jesus desfez a lei dos mandamentos e com ela a inimizade que havia entre judeus, gentios e Deus. Jesus resumiu toda a sua doutrina no Evangelho da sua graça. Não é possível crer em Jesus e na sua obra e permanecer vinculado à extinta lei de Moisés. Ou, por outro lado, quem insiste em seguir a Moisés fatalmente não crê em Jesus e está implicitamente insinuando que tudo o que Jesus realizou foi uma farsa. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Efésios 2, 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Notem como a vida contém nuances, detalhes que podem alterar completamente o sentido do que estamos fazendo. Precisamos estar muito atentos. E certamente a falta de conhecimento de Deus é o que está fazendo a maior parte do povo de Deus errar e andar por caminhos perigosos, caminhos de morte. Todos os irmãos que vivem pela graça de Jesus são abençoados como descendentes de Abraão, e herdeiro das promessas de Deus a Abraão, o nosso pai na fé. Mas todos os que ainda vivem segundo os ditames da lei de Moisés estão debaixo de maldição. Mas a nossa salvação será única e exclusivamente pela fé, pela graça de Jesus. A Bíblia nos diz ainda que todos os irmãos que vivem pela lei de Moisés têm os seus sentidos endurecidos e um véu espiritual posto sobre os seus corações, o que os impede de compreender a essência da graça de Jesus. Essa é a razão das tantas polêmicas doutrinárias nos dias de hoje. É preciso receber do Senhor a revelação da sua graça.
E mais, a Bíblia nos revela que os irmãos que estão vivendo pela lei, pela extinta lei de Moisés, ainda não estão convertidos a Jesus, estão justamente como os judeus. Como os judeus que não creram nem receberam o Senhor. Mas Deus nos mostra a todos o caminho. Quando os irmãos da lei se converterem de verdade a Jesus, então esse véu espiritual lhes será retirado. Vejam, irmãos, que para conhecer o novo tratado da graça, o evangelho da graça e a nova aliança da graça trazidos por Jesus, é preciso primeiro se converter a Jesus. Mas, se os irmãos da lei ainda não estão convertidos a Jesus, ainda não são salvos. Razão pela qual nenhum dos irmãos da lei tem certeza da sua salvação. Existem ainda outros irmãos que adotam uma linha doutrinária estranha à palavra de Deus, dizendo que existe tanto a lei quanto a graça. Ora, primeiramente, vejam que essa conduta está negando a palavra de Deus. Porque, como já vimos, Jesus eliminou a lei. Então, não pode haver essa simultaneidade. Outros ainda dizem que para existir a graça, é preciso que exista também a lei, o que mais uma vez contraria a palavra de Deus. Na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos esclarece que se vivemos pela graça, não podemos realizar obras da lei, demonstrando que os dois regimes doutrinários não se coadunam. A lei requer a realização de obras carnais, coisa que Deus já não aceita mais. A graça exige a vida pela fé, com foco espiritual. E Paulo esclarece ainda que, como o povo de Israel não creu em Jesus, Deus lhes deu um espírito de sono profundo, e olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque os irmãos que estão ainda na lei, imitando os judeus, têm, da mesma forma, esse espírito de sono profundo, para não compreenderem o novo tratado da graça de Jesus. O Evangelho Salvador é preciso se converter de verdade a Jesus e dizer não ao inimigo das nossas almas, a Moisés e a todo engano. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. 2 Coríntios 3:13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Nesse último trecho que apresentamos, da carta de Paulo aos Romanos, temos mais uma revelação importante de Paulo. Quando ele diz que o povo de Israel, quando ele diz que o que o povo de Israel buscava não alcançou, mas que os eleitos de Deus o alcançaram. E os outros, tanto os israelitas quanto os não eleitos, foram endurecidos. O que Paulo está nos transmitindo é que a nação de Israel buscava a salvação eterna, mas não a alcançou. E os que a alcançaram somos nós, os gentios, que recebemos a Jesus, que amamos a Jesus, que servimos a Jesus e temos a nossa fé posta em Jesus. Desse modo, mais uma vez, não tem sentido nós, que não somos judeus e que temos a nossa própria doutrina, o nosso próprio caminho para a salvação, estarmos imitando aos judeus, indo por um caminho de morte. Não existe outro caminho para a salvação além de Jesus. Porque ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E observem que ele disse, ninguém vem ao Pai. Ele não disse, ninguém vai ao Pai. Porque ele e o Pai são um. Imitar aos judeus significa seguir os que não creem em Jesus e que mataram a Jesus. Significa fazer como os próprios judeus fizeram. Negar o caminho da salvação do Senhor e estabelecer o seu próprio caminho é querer impor a Deus algo que não é de Deus. É pura insensatez. João 14:6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
João 10:30. Eu e o Pai somos um. Uma pessoa que vive ainda no regime da lei de Moisés é facilmente reconhecida pelos seus atos e atitudes, começando pela saudação aos irmãos. Ela usa expressões típicas dos judeus como paz, a paz do Senhor, Shalom. Mas no novo Tratado da Graça, a Bíblia nos ensina a nos saudarmos, nós que somos gentios, apenas com graça e paz. Graça e paz. Os irmãos da lei que servem no templo se auto-intitulam levitas, mesmo sem serem judeus e não pertencerem à tribo de Levi. Nós da graça não pertencemos a tribo alguma. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E não somos levitas, mas sim sacerdotes reais da casa de Deus. Uma pessoa adepta ao judaísmo da lei de Moisés vive buscando palavras em hebraico, palavras estranhas ao nosso vocabulário, para se expressar, tentando demonstrar um falso conhecimento e querendo parecer ser judeu. E vive presa a valores mundanos. Os irmãos legalistas dão exacerbada importância a esses aspectos carnais, porque não vivem em espírito e não têm visão espiritual. São pessoas que não têm segurança da sua salvação, apenas esperam, com um pouco de sorte, serem salvos pela misericórdia de Deus. Nós, da graça, temos plena convicção da nossa salvação, porque temos fé, vivemos pela fé e cremos nas promessas de Deus. E até mesmo já iniciamos a nossa vida eterna com Jesus. Estamos com Ele e não o deixamos por nada. Uma pessoa da lei crê apenas no que vê, porque não usa a fé, enquanto que nós da graça, por sermos pessoas de fé, vemos porque cremos. Uma pessoa da lei está submetida a uma sucessão de sacrifícios carnais e vive oprimida debaixo de um jugo pesado de proibições e ordenanças, enquanto nós da graça desfrutamos da liberdade que Jesus nos concedeu. Uma pessoa da lei vive debaixo do sacerdócio de Moisés, que já não é mais sacerdote, porque não vive mais nesse mundo. Pode falar o nome de Jesus, dizer que ama a Jesus, mas está separada de Jesus. O nosso primeiro mandamento é de amarmos a Deus acima de tudo e de todos. Nós, da graça, estamos debaixo do sacerdócio eterno de Jesus, que é o nosso novo sumo sacerdote, o nosso Deus e o nosso Rei, que vive e que reina para todo sempre.
Uma pessoa da lei se diz serva de Deus, mesmo negando a Jesus? Enquanto nós da graça somos filhos de Deus. E como o próprio Jesus nos disse, todo aquele que o negar diante dos homens será negado por ele diante do Pai. Meus irmãos, a coisa não para por aí. Há muito mais para se comparar e demonstrar o erro que significa estar vivendo na lei de Moisés. Moisés não salva ninguém. Diga sim para Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Abandone o judaísmo e ingresse de vez no cristianismo salvador da graça de Jesus. Muitas pessoas têm dificuldade em dizer não, mas entre o sim e o não, no caso presente, está a nossa salvação eterna. Voltando então à nossa pergunta inicial, responda agora você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, se você realmente crê em Jesus. Se a tua resposta foi não, inicie imediatamente um estudo profundo da Palavra de Deus. E se você respondeu sim, você disse sim para Jesus, então está na hora de dizer não para Moisés. Não tenha medo. Jesus está esperando por essa reação da tua parte. Faça isso, porque essa é a vontade de Deus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador, Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. Se aparecer o botão inscrito, não faça nada. Não o toque de novo, para não cancelar a tua inscrição. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Venha crescer conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Não abra mão das verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rompendo de vez com Moisés e assumindo um compromisso eterno com Jesus.